Olá! Hoje o nosso bate-papo é com o cientista Dimas Tadeu Covas, diretor do Instituto Butantan, um dos maiores centros de pesquisas biológicas do mundo. Show Business está começando agora, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Ele é hematologista, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, além de diretor da Associação Brasileira de Hematologia. Em 2017, ele assumiu a direção de um dos maiores e mais renomados centros de pesquisas biológicas do planeta. Vamos começar agora com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas. Boa noite, Dimas. Boa noite, senhor. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigada pelo seu tempo. Eu vou começar com uma pergunta óbvia. Por que toda vez que a gente pensa em Instituto Butantan, a gente pensa em cobra? Veja bem, o Instituto completou ano passado 118 anos de idade, né? Então, ele começou no século passado. E nas suas primeiras atuações na área da saúde pública foi a produção de soros contra o veneno de cobras, que no início do século passado era um grande problema aqui no estado de São Paulo e no Brasil, né? Então, um dos primeiros produtos biológicos produzidos pelo Butantan e que vem, né, produzindo desde então, era o soro contra os venenos das cobras. Ele era produto único? Único. Por quanto tempo? Olha, até muito recentemente. Na realidade, hoje, o Butantan é o único produtor no Brasil, né? E tem planos de ampliar a sua produção para também fornecer esses soros antivenenos, para os países nossos aqui vizinhos, da América Latina, da América do Sul, né? Então, é uma tradição do Instituto produzir soros. O Instituto tem um grande repositório não só de cobras, mas de animais peçonhentos de uma forma geral. Então, é a parte, vamos dizer assim, que mais folclórica, né, que mais chama a atenção das pessoas. Geralmente, elas conhecem cobras lá no Instituto Butantan. Dimas, me diz uma coisa, como é que é o processo no Instituto? Ele começou a produzir outras vacinas, como? A quem pertence o Instituto? Quem mantém o Instituto? Como é que funciona isso? O Instituto Butantan ele é um instituto público ligado à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E tem uma fundação, que é a Fundação Butantan, que é uma fundação de apoio ao funcionamento desse instituto. Hoje, o Instituto é o maior produtor brasileiro de soros e vacinas. Soros contra os venenos e vacinas. Nós produzimos hoje 6 vacinas, né? E a principal vacina que nós produzimos é a vacina contra a gripe. Então, essa vacina que, por exemplo, está sendo agora disseminada nessa campanha, ela é totalmente produzida no Butantan. Esse ano, nós produzimos, para você ter uma ideia, 64 milhões de doses, né? E isso tem um impacto, quer dizer, não só em termos de capacidade produtiva para o Brasil, mas para o mundo. Agora, não atinge toda a população, né? Atinge a população de risco, considerada de risco, tá, né? Que essa vacina é disponibilizada pelo sistema público. Existe nas clínicas privadas, mas o Butantan não fornece. O Butantan fornece exclusivamente para o Ministério da Saúde. Ah, tá. Né? Mas só um passo atrás. Essa fábrica do Butantan hoje é a maior fábrica do Hemisfério Sul. É uma fábrica que tem capacidade de produção de 160 milhões de doses de vacina da gripe por ano, tá? Isso, para o Brasil, quer dizer, é uma grande conquista, quer dizer, isso coloca o Brasil entre os maiores produtores desse tipo de vacina no mundo. Uma curiosidade aqui. Existe... esse instituto é do governo estadual, né? Por que ele é estadual e não federal, já que ele produz para o Brasil inteiro? Sim. Quer dizer, a filiação administrativa é estadual, né? Agora, o cliente do Instituto Butantan é o governo federal. Quer dizer, o governo federal que tem um programa nacional de imunizações, então ele compra todas as vacinas, o governo federal, não só do Butantan, né, também da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e as vacinas que não são produzidas aqui são importadas.
Mas tudo isso é centralizado no Ministério da Saúde, que é governo federal. Tá? Então, nós produzimos os soros e vacinas, mandamos ao Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde é quem faz a distribuição para o Brasil todo, inclusive para o estado de São Paulo. Mas aí, a fundação que mantém o Instituto, a fundação é o quê? Ela é estadual, ela é uma privada? fundação de apoio, uma fundação privada de apoio. É privada? Privada de apoio, que recebe esses recursos, né? E a única finalidade dessa fundação é o apoio ao Instituto. Né? Então, o Instituto é um instituto de ciência e pesquisa, né? E a fundação é uma instituição privada, uma fundação privada, mas de apoio ao Instituto de Ciência e Pesquisa. Mas ela é privada com recursos públicos ou é privada? Quem? Os recursos são exclusivamente vindos do Ministério. Né? Do Ministério da Saúde. Da Saúde. Nós não temos outra fonte de recursos. De recursos, não tem, vamos dizer, enfim, contribuições privadas ou de outras empresas? Temos doações, né? Temos subsídios. Quer dizer, parte dos nossos projetos são subsidiados, por exemplo, pelo BNDES, pela FINEP. Né? Então, o nosso parque... É sempre órgãos públicos. Órgãos públicos. Tá. Por isso que nós não temos atividade na área privada. Quer dizer, o Butantan não fornece vacinas para a área privada. Né? E nessa atividade de se desenvolver cada dia mais, o Butantan não para. Quer dizer, ele começou com soros, vacinas, e agora ele está entrando na área de biofármacos. Quer dizer, biofármacos são produtos de alto custo, né? Uma boa parte deles dirigidos para o tratamento do câncer, né? E isso onera muito o governo federal, principalmente através das chamadas ações judiciais. Né? Então, o Butantan está entrando na área de produção de anticorpos monoclonais, né? Boa parte deles dirigidos para o tratamento do câncer, com isso para diminuir a dependência do Brasil, né, da importação desses medicamentos que são caríssimos. Né? Para você ter uma ideia, 2 medicamentos, né, dessa lista que o Butantan está pretendendo produzir, né, onera o Estado em mais de 2 bilhões de reais ao ano, 2 produtos. Né? Só para você ter uma dimensão de... Qual o orçamento do Instituto Butantan, por exemplo, para esse ano? O orçamento do Instituto Butantan, da área pública, é em torno de 100 milhões de reais. Tá. Né? E aí vem os recursos via fundação. Né? Aí, nesse ano passado, né, nós recebemos, a gente não chama venda, a gente chama restituição de custos, né, do Ministério. Nós recebemos em torno de 1,5 bilhão, 1,5 bilhão de reais. Né? Então, esse é o conjunto de recursos. Nós temos 2.300 funcionários, 600 funcionários são funcionários públicos concursados e o restante é contratado via CLT pela Fundação. Né? Então, esse conjunto de pessoas é que toca as fábricas, né, que são importantes, as pesquisas, o Butantan é um importante centro de pesquisa no Brasil e no mundo, e temos uma área cultural. Quer dizer, lá no Butantan nós temos 3 museus. E temos um museu na cidade, que é o Museu Emílio Ribas. Um dos museus, que é chamado Museu Biológico, é onde tem as cobras. Tá. Onde as crianças vão e veem as cobras. Tem uma atividade que chama Mão na Cobra, quer dizer, as crianças podem manipular as cobras não venenosas. Né? E, veja, a atividade de visitação no Instituto, ela é importante, porque o Instituto recebe mais de 300 mil visitantes ao ano. Né? Todo fim de semana nós temos em torno de 3.000 a 4.000 visitantes. Né? Então, além de tudo isso, é um parque muito agradável, né? Um parque todo arborizado, 60% da nossa área é uma área de mata. Né? Então, além de tudo isso, é um parque de visitação incluído no roteiro turístico do município. Como é que o Brasil, o governo federal, trata a pesquisa? Como é que ela trata a pesquisa? Existem recursos suficientes? Olha com atenção devida a esse desenvolvimento? Sim. Você veja, basicamente nós devemos falar não em pesquisa básica, mas em pesquisa aplicada e em desenvolvimento de tecnologia e inovação. Só para dar um exemplo para você, a indústria farmacêutica no Brasil, ela é mais ou menos em torno de 69 bilhões de reais. A indústria farmacêutica.
50 e poucos bilhões são gerados no estado de São Paulo. Dentro desse... São fabricados? São fabricados. São fabricados ou comercializados por indústrias situadas no estado de São Paulo. Indústrias ou representantes de indústrias. Desses recursos, né, 59 milhões, que é 70% do mercado, é do estado de São Paulo. Tá? O que o estado de São Paulo tem feito para incentivar isso? Nós temos a FAPESP, que apoia, né, diretamente os projetos de pesquisa, e temos as subvenções. Né? Então, por exemplo, recentemente nós estamos construindo uma fábrica para a produção de uma nova vacina, que é a vacina da dengue. A construção dessa fábrica foi integralmente bancada com recursos a fundo perdido do BNDES e do Ministério da Saúde, quer dizer, 200 milhões de reais. Né? Então, há um investimento nessa área, que é uma área importantíssima, e que pretende colocar o Brasil, né, no cenário mundial da biotecnologia. A vacina da dengue é o primeiro produto da área pública brasileira que está sendo transferido a sua tecnologia para uma multinacional. Então, nós estamos transferindo nossos conhecimentos, né, para a Merck Sharp Dohme, que é uma grande multinacional farmacêutica, que está, de uma certa forma, comprando parte dos nossos conhecimentos. Né? Então, veja, tudo isso foi possível. Transferência ou é compra? É transferência. Nós chamamos de transferência, né? Mas não é aquisição de não, patente, não é, né? É compartilhar. É você dar acesso aos conhecimentos. Né? E para isso, o nosso contrato inicial foi de 100 milhões de dólares. Tá. Isso é inédito no Brasil, isso não é o habitual. Né? Então, você veja, para áreas essenciais, para áreas críticas como essa, tem tido apoio, sim, do governo, tem tido apoio do governo do Estado. O governador João Dória colocou como uma das metas do seu governo transformar o Butantan num dos maiores produtores de vacinas e soros, não é do Brasil, é do mundo. Ele declarou isso em Davos. Né? Mas nós temos recursos para isso? Se depende de recurso federal, como é que, enfim, veja bem, o governo estadual faz uma promessa dessa? Nós, obviamente, temos um plano de investimento e vamos buscar recursos. Né? Então, nós estamos numa fase de levantar recursos para dar esse salto. São recursos que a gente procura no BNDES, no Banco Mundial, no BID. Né? Então, o novo governo está fazendo um grande esforço para viabilizar esses investimentos, está procurando parcerias. Né? Então, agora tem uma possibilidade de uma grande parceria com a China, né? Inclusive o governo vai ter um escritório na China no segundo semestre, e a China é um grande produtor mundial de vacinas e de imunobiológicos. Né? Então, nós temos que procurar um entendimento com os parceiros chineses, né, para, enfim, participar desse mercado no mundo e não ficarmos só restritos aqui ao mercado brasileiro. Dimas, vou te interromper um minutinho para o nosso intervalo. No próximo bloco, continuamos nossa conversa com Dimas Tadeu Covas. Show Business volta já já. Estamos de volta com a entrevista de Dimas Tadeu Covas, do Instituto Butantan. Dimas, estamos conversando aqui sobre parcerias com a China para desenvolver produtos. Eu ouço muito, enfim, reclamações de que pesquisadores estão se mudando para o exterior porque aqui não tem recursos. Não temos uma lei Rouanet para a área, né? Para poder desenvolver, para poder ter investimentos, talvez até da área privada. Como é que você vê esse quadro? Ele é deficiente, como todo mundo pinta? Veja bem, a primeira noção, distinguir o que é pesquisa acadêmica, pesquisa básica, do que é pesquisa aplicada, desenvolvimento e inovação. O Instituto Butantan é um instituto de pesquisa, né, para desenvolvimento e inovação. Então, nós temos um foco em desenvolver produtos, desenvolver vacinas, desenvolver processos produtivos. Isso custa. Custa, e nós não dependemos, nós não ficamos esperando o financiamento, o edital da pesquisa. Não, nós vamos ativamente buscar esses recursos. E veja, o Butantan traz pesquisadores do exterior. Né? Então, temos... A rigor, a nossa lógica é diferente da lógica, por exemplo, da pesquisa acadêmica. Tá? Então, posso dizer que o Instituto Butantan é um
uma ilha dentro desse mar de falta de recursos? Existe ali uma coisa mais que flui melhor? São mundos diferentes, tá certo? O Butantan olha a pesquisa como uma indústria, a grande indústria de biotecnologia no mundo olha. Né? Quer dizer, é investimento para você ter um produto que vai atingir, né, as necessidades da população. Então, é uma pesquisa dirigida, tá certo? E aí você busca os recursos ativamente, como eu citei. Quer dizer, no caso da vacina da dengue, quer dizer, que projeto de pesquisa, né, tem um financiamento de 200 milhões de reais? Nenhum. Tá? Só que é um produto, né, que estava num ponto maduro para se transformar numa vacina, e o apelo social disso é imenso. Tá. Né? Então, nós fomos e convencemos os financiadores, o BNDES e o Ministério da Saúde, que diante da magnitude do problema, não, isso é uma prioridade. Isso então, vale para chikungunya também, por exemplo? Isso vale para todos os nossos produtos. Por exemplo, esse do câncer que eu citei para você, quer dizer, 2 produtos custam 2 bilhões de reais. Então, se você investe 100 milhões no desenvolvimento de um produto desse, você está fazendo para o país uma economia no médio e longo prazo. Portanto, é um investimento, tá certo? Você está investindo na pesquisa, uma pesquisa produtiva. Não estou dizendo. Então, o Butantan funciona como uma empresa, como uma indústria farmacêutica. Farmacêutica. Na realidade, seria uma indústria farmacêutica. Sem dúvida. Se você pegar o ranking das indústrias farmacêuticas no Brasil, em termos de volume, de movimentação, o Butantan é a 19ª. A missão do Butantan está no seu logotipo. Butantan a serviço da vida, né? E é um instituto público. Quer dizer, todas as nossas ações nacionais e internacionais buscam o universo público. Então, por exemplo, se nós vamos fornecer no próximo ano vacina da gripe para a Organização Mundial da Saúde via Organização Pan-Americana, o objetivo é que a Organização Pan-Americana distribua essas vacinas para os governos dos países, principalmente os países mais pobres. Tá? Então, nós estamos na área pública, quer dizer, esse é o nosso mercado. Dimas, então você não tem reclamação, eu estou vendo aqui, tá? Vamos dizer, de recursos, fluxo de recursos, está tudo em ordem. Não, na realidade, nós vivemos em função de desafios. Tá. Qual é o teu próximo desafio, vamos dizer? O próximo desafio desse ano, o nosso, como eu disse, nós temos a maior fábrica de vacina da influenza do Hemisfério Sul, e para esse ano nós vamos acreditar a nossa vacina na Organização Mundial de Saúde. Com isso, o ano que vem, nós vamos fornecer vacinas, né, para o Hemisfério Norte. Embora nós estejamos no Hemisfério Sul, nós vamos ter capacidade, o ano que vem, de mandar essa vacina para o Hemisfério Norte. Tá? Então, isso é um grande avanço, né, para o Butantan. O lucro dessa operação fica para quem? Para o governo federal, que aporta recursos na fundação, para o instituto? Como é que é distribuído? Nessa área você não fala em lucro, né? Porque você é público para público, você fala em ressarcimento de custos, com uma pequena margem para você manter... vendendo para fora, por exemplo, isso daí não vai dar uma margem de lucro ou vocês vão vender a preço de custo? A Parro ela funciona como o ministério, tá certo? Quer dizer, ela é um órgão, no caso da Parro, da Organização dos Estados Americanos, e que é afiliada à Organização Mundial de Saúde. Então, a Unicef, por exemplo, que é um grande distribuidor de vacinas no mundo, né, ela adquire vacinas, né, via processo de até licitação. Né, e, obviamente, como você é público, né, o que você chamou de lucro, ele, a rigor, não existe. Tá certo? A rigor não existe. Seria vendido a preço de custo? A preço de custo. Uma pequena margem, porque você tem que fazer desenvolvimento, investimento, etc, etc. Mas, enfim, tudo é reinvestido dentro do é reinvestido, não tem outra função. Está se falando muito hoje da volta do sarampo. Explica. Quer dizer, não só do sarampo, né? Quer dizer, existe um medo da volta da poliomielite, né? Enfim, de doenças que já haviam sido erradicadas pela vacinação. Né? Bom, e por que isso está voltando? No Brasil ainda é um movimento incipiente, mas nos Estados Unidos, por exemplo, é um grande movimento contra as vacinas.
né, que nós chamamos de movimento anti-vacinas. Né? Então, as pessoas divulgam fake news dizendo o seguinte: olha, se você toma a vacina, se você dá a vacina para a sua criança, ela vai ter autismo. Se você dá a vacina para a sua criança, ela vai ter um déficit de desenvolvimento neuromotor, o que é absolutamente mentira, né? Fake news. Né? Mas de onde surge isso? A quem interessa espalhar esse tipo de notícia? São movimentos, né, que pregam, né, que qualquer estimulação artificial do sistema imunológico, né, é deletéria. Então, não toma vacina, não toma antibiótico, tem um hábito de vida vegano, enfim. Enfim, são grupos minoritários que têm o poder de penetrar na mídia, principalmente nas mídias sociais. Né? Então, existe um grande movimento contra isso. Você tem alguma ideia de estatística nos Estados Unidos? Como é que Nos Estados Unidos, por exemplo, começou a voltar, né, o aparecimento de casos, né, de sarampo. Né? Não só de sarampo, de difteria. Quer dizer, aí as pessoas se alertaram, você está entendendo? Tem alguns números de diminuição de doses tomadas ali? Eu não sei te Aqui dizer, no Brasil assim, você tem de isso? cabeça. Não, no Brasil o que aconteceu ano passado foi que os índices de cobertura vacinal para algumas vacinas caiu. Né? Ou seja, você tem a vacina e você tem uma meta. Né? Então eu tenho que vacinar mais de 95%, né, daquela população-alvo. E aí, em certos municípios do Brasil, isso não era atingido. Alguns municípios não chegavam a 50% da meta. Né? Então, isso despertou, foi quando apareceram os casos de sarampo, né? Então, isso despertou, falou, olha, tem alguma coisa errada. Quer dizer, a vacina está disponível, não é a falta de vacina. Né? As pessoas não estão tomando a vacina, né? As crianças não estão sendo vacinadas. Então, isso levantou o problema e uma série de ações se iniciaram. Então, voltaram a fazer as campanhas, que elas tinham, de um certo tempo, arrefecidas. Voltou-se a ter os treinamentos dos municípios, porque não basta você dar a vacina para o município. Você tem que ir lá e, né, ativamente estimular o uso daquela vacina. Falar, olha, eu vou te dar, mas você não me devolva, você use todas. Enfim, uma série de atividades para recuperar esses índices de vacinação. Dimas, vou aproveitar esse final aqui de bloco para te perguntar uma coisa. Vacina de gripe dá gripe? Boa pergunta. Eu ouço muito isso. Não vou tomar porque aí eu fico com gripe mesmo. Bom, então vamos lá. A vacina da gripe, ela é uma vacina inativada. Ela tem 3 tipos de vírus. Esses vírus, né, são produzidos em ovos de galinha, tá certo? E depois que você tem o concentrado de vírus, você usa algumas substâncias que absolutamente destroem esses vírus, inativam esses vírus. Então, a vacina que você recebe, ela é feita de pedacinhos de vírus, mas não tem vírus. Ou seja, você não pega a gripe tomando a vacina. Tá? Então isso é uma lenda urbana. É uma lenda tem urbana. Algumas pessoas que realmente têm essa reação, ficam gripadas. O que significa isso? Que ela já tinha lá o vírus, a vacina entrou? Veja bem, você está numa estação de gripe, ok? Então você vai ter milhares de pessoas que vão ter gripe, né? E você vacina hoje e a pessoa já está com o vírus da gripe. Ela já foi infectada. Né? Então uma porcentagem mínima dessas pessoas que foram vacinadas vai estar nessa situação. Ou seja, não, eu tive gripe. No ano que vem elas não tomam. Não, e aí espalha, né? E aí fala, né? Olha, eu tomei e fiquei com gripe. Né? Quer dizer, a notícia de eu tomei e não peguei gripe não aparece, mas a notícia de que eu tomei e peguei gripe é rapidinho disseminada. Tá bom. Né? Olha, vou te interromper só mais um pouquinho e no próximo bloco tem mais conversa com o cientista Dimas Tadeu Covas. Voltamos com Dimas Tadeu Covas, diretor do Instituto Butantan. Dimas, e esse pavor que as pessoas estão tendo agora com escorpiões? Está voltando isso? Você veja, o escorpião é um animal que, inclusive, está na abóbora celeste, né? Você tem a constelação do escorpião, né? E interessante, até aí é importante, porque você tem o escorpião de um lado e o Orion do outro, que é o gigante que caça o escorpião.
Só que ele nunca consegue, né? Porque quando ele aparece, né, o desaparece. Orião, o outro desaparece. Então, o escorpião é um problema crônico da civilização, né? E mais dia, menos dia, ele volta a ser notícia. Nesse momento, nós temos um aumento do número de casos de picada de escorpiões, né? E isso é importante, principalmente quando o acidente ocorre com crianças, né? Os adultos são mais protegidos, né? Agora, as crianças são extremamente vulneráveis, né? Inclusive com óbitos, né? Então, nesse momento, o Estado está se organizando para enfrentar o problema do escorpião. E como é que você enfrenta? Primeiro, pela informação, né? Pela educação. O Butantan tem feito treinamentos com as vigilâncias sanitárias dos municípios, ensinando os vigilantes a identificar e capturar o animal, tá certo? Porque não basta, o animal ele é muito resistente a venenos. Então todo mundo acha que jogando veneno no escorpião você resolve. Não, pelo contrário, quando você joga veneno é aí que ele sai do seu habitat natural, tá? Então, existem, nesse momento, estratégias para diminuir o número dessas picadas através da informação, da captura desses animais, da limpeza do ambiente doméstico, né? Porque esses animais são animais que vivem de restos alimentares, porque as baratas, que são o alimento preferido, onde tem os restos alimentares, se proliferam e o escorpião vai atrás da barata, né? Então, ele vive muito bem no ambiente doméstico. É um animal noturno. Então, um conselho seria deixar sua casa mais que limpa. Mais que limpa e não só, né? Olhar nos espaços, né? Mais... Aonde o escorpião costuma esconder? Então, nos espaços quentinhos, né? Ao abrigo da luz, no esgoto. Debaixo do cobertor? Você veja, uma do número de picadas, ela é responsável pela vestimenta, pelo uso da vestimenta, pelo uso do sapato, né? Quer dizer, que é quentinho. Quentinho, quer dizer, o escorpião está lá. Enfim, ele vive no ambiente doméstico, né? Então você tem que tomar esses cuidados para fazer o combate adequado e não deixar que esses animais proliferem, né? Agora, por que eles voltaram? Se eles, enfim, aqui eu estou lendo aqui que em 2018 teve o maior número de acidentes da história envolvendo escorpiões. Então, esse é um dos pontos do foco de atenção. Nós queremos entender por que isso periodicamente aumenta. Questões do saneamento, questões de você não dar a importância no devido momento, né? E aí o animal ele tem uma grande capacidade de proliferação, né? Então ele vai produzindo, quer dizer, se você não combate, ele vai se expandindo. Quer dizer, antigamente... Como é que se mata escorpião? Então, antigamente, quer dizer, isso eu aprendi com meu avô. Meu avô falou assim, olha, para você não ter escorpião, você tem que ter galinha, né? Porque a galinha é um inimigo natural do escorpião, ela se alimenta do escorpião, né? E até isso hoje não existe mais, né? Quer dizer, no ambiente doméstico você não tem mais o predador natural do escorpião, né? Então, hoje é nós, né, o ser humano, é que tem que se preparar. Existe uma técnica muito interessante. Não dá para você ter uma galinha na própria Não, mas casa? existe uma técnica mais efetiva para você identificar. O escorpião, à noite, quando ele é iluminado por luz UV, essa luz que você tem em boates, a luz ultravioleta, né? Ele paralisa? Não, ele fica fluorescente. Ele se revela, né? Se você pegar uma dessas lanterninhas que você compra no R$ 1,99 de luz UV, né? Você faz uma varredura, onde tiver o escorpião, ele fica luminoso, fosforescente, né? Então, é uma forma de você identificar, né? Melhor pôr uma galinha no quarto. Muito melhor, muito melhor, seguramente. Agora, HIV, voltou também a ser uma preocupação? Bem, HIV especificamente não é a nossa área de atuação, mas óbvio, né? Quer dizer, nós estamos tendo um recrudescimento, não só do HIV, das doenças sexualmente transmissíveis, né? Ou seja, como o HIV deixou de ser uma doença mortal, hoje ele é uma doença crônica, quer dizer, hoje a pessoa que tem HIV vive absolutamente normal. Os cuidados diminuíram, né? Quer dizer, o sexo sem proteção, a falta do teste, de se testar, né? Então, os hábitos que haviam sido
combatidos lá na década de 80, quando apareceu a epidemia e que não tinha nenhuma medida, eles foram abandonados, estão sendo abandonados. Então vai recrudescer não só HIV, mas as doenças sexualmente transmissíveis, com certeza. Como um todo, né? Como um todo. Agora, eu tenho uma curiosidade, eu não sei se você vai poder esclarecer, mas você vê, né, na história da medicina internacional, mundial, brasileira, as pessoas encontram, os médicos encontram, as indústrias encontram várias soluções. O HIV, como você acabou de dizer, não é mais uma doença mortal. Por que câncer continua sendo uma doença mortal? Veja bem, precisamos colocar isso em perspectiva. Há 20 anos atrás, o câncer era uma doença mortal. Hoje, não mais. Hoje você tem prevenção. Se você faz a detecção do câncer... Mas ela é menos mortal, mas ainda muitas e muitas... Sim, mas você veja, nós temos os instrumentos de combate. Né? Então, veja, a detecção precoce é o tratamento mais efetivo contra o câncer. Se você faz o diagnóstico precoce, você cura o câncer. Né? Esse é um ponto. Segundo, o arsenal terapêutico que nós temos hoje é infinitamente eficaz. Então, você tem índices de remissão, mesmo a pessoa tendo câncer, você tem altos índices de remissão, ou seja, a pessoa consegue viver e superar o câncer. Isso é o dia a dia, né? Nós vemos isso dia a dia. E mais recentemente, nós temos uma perspectiva real de cura, tá certo? Que é a imunoterapia celular. Né? Explica. Isso é um assunto interessantíssimo e da moda. Quer dizer, você, veja bem, por que o câncer aparece no seu organismo? Quer dizer, é um conjunto de células que se descontrola, né, e começa a crescer desordenadamente. Né? Você tem um sistema imunológico que deveria combater isso. E combate. Né? Mas as pessoas que não têm câncer, é porque o seu sistema imunológico combate esses focos quando aparecem. Né? Bom, trata-se o câncer com quimioterapia, com radioterapia, isso é uma agressão, acaba sendo uma agressão. Então, o que tem de mais moderno? Mais moderno é você pegar uma célula, quer dizer, vou dizendo genericamente para você entender, uma célula de defesa do corpo do paciente, né, que é um linfócito, uma célula que deveria combater o câncer, transforma esse linfócito, né, num guerreiro armado para reconhecer especificamente aquele câncer. Tá? Um tipo de câncer ou qualquer tipo? O tipo de câncer que o paciente tem. Tá. Tá? Então, eu trabalho com essa área, eu estou fascinado. É por isso que eu estou te perguntando. Né? Então é o seguinte, você tira os linfócitos do paciente, leva os linfócitos para o laboratório, tá? Faz uma modificação no gene desse linfócito, nos genes desse linfócito, de forma que ele fique armado para atacar aquele alvo, aquele câncer. Aí você prolifera esse linfócito, né, in vitro, né, e aí reinfunde no paciente. Então, esse linfócito que é seu, mas que foi modificado, agora ele volta armado contra o câncer. E ele vai lá no câncer. Né? Isso já está em produção? Como é que funciona isso? Existe já alguns medicamentos em uso nos Estados Unidos, na Europa, e aqui no Brasil, especificamente, o meu grupo de pesquisa trabalha com isso. Né? Então, nós estamos num ponto assim, muito próximo de colocar isso em pacientes. Isso serviria para qualquer tipo de câncer? Então, nesse momento, você tem que ter o câncer específico. Né? Mas já existem desenvolvimentos para ter essa defesa de forma universal. Tá, né? Você arma esse guerreiro Você arma esse guerreiro para combater vários tipos de câncer. Tá certo? E isso, falta muito tempo para isso ser desenvolvido? Não, como eu te disse, nos Estados Unidos, para as doenças hematológicas, para linfomas e leucemias, isso já é uma terapia que já começou há uns 2 anos. O inconveniente... O Brasil importa esse tipo de... Não importa pelo seguinte, hoje, isso tem que ser produzido em laboratório. Né? Tá. Quer dizer, você tira o linfócito e você vai cultivar por 20 a 30 dias isso num laboratório. Então, você tem que pegar a célula, mandar para o laboratório trabalha e você devolve. Quer dizer, isso é praticamente impossível de você fazer com a velocidade que isso precisa ser feito se você não tem um laboratório aqui. Se você for mandar isso para os Estados Unidos,
Você vai ter que coletar, mandar para os Estados Unidos, esperar crescer para voltar. Quer dizer, logo, logo alguém vai fazer morrer, isso. né? Logo, logo alguém vai fazer isso. Sabe quanto custa isso nos Estados Unidos? Um tratamento? Não. $400 mil, um tratamento, sem as despesas hospitalares, etc, etc. Por isso que nós estamos investindo nisso aqui no Brasil. Quer dizer, nós queremos ter essa tecnologia para que os nossos pacientes possam ter esse benefício. Vocês estão fazendo uma parceria com a Libs? Eu estou vendo sim, aqui. Sim, esse é dos anticorpos monoclonais contra o câncer. Né? Também é uma coisa parecida, Sim, paralela a isso? A célula é o que a gente chama... É isso o Instituto Butantan que está fazendo isso? Isso, imunoterapia celular são as células. Os anticorpos monoclonais é uma imunoterapia, né, só que agora ela usa moléculas, que são anticorpos, né, que também têm a mesma função. Elas vão lá, procuram câncer, né, se ligam a esse câncer e aí esse câncer passa a ser visível para o sistema imunológico. Né? Então, o sistema imunológico vai lá e... É um outro processo. Um outro processo. É uma imunoterapia, sabe? Só que agora é um oral, né? São anticorpos. Vamos ver, alguém que esteja nos assistindo aqui, que esteja doente, o que a senhora aconselharia hoje? A procurar que tipo de tratamento? Essa parceria com a Libs já está finalizada? Como é que está a produção desses? A Anvisa já aprovou? Você veja, a Libs é a única empresa brasileira que produz anticorpos monoclonais. Né? Quer dizer, e é um orgulho, porque é uma empresa nacional. Né? Os outros são produzidos por multinacionais. Né? A Libs produz aqui no estado de São Paulo. Né? Os primeiros medicamentos já estão sendo produzidos na Libs. Né? E isso vai ser fornecido, né, porque ainda isso não está regulamentado, ao Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde irá distribuir isso para o sistema público. Né? Este é um grande avanço, tá certo? Um grande avanço. E o Brasil precisa investir mais nessa área. Quer dizer, a área de biofármacos, que é o caso dos monoclonais, a área de moléculas recombinantes, quer dizer, que são é isso? moléculas feitas por engenharia genética, né, feitas no laboratório por engenharia genética, né? Imunoterapia celular, quer dizer, isso é a fronteira, né, nós do conhecimento. Investindo nisso? O Brasil Estamos está investindo muito, aí sim, eu concordo com você, muito timidamente. Né? Isso precisaria de um maior investimento? Muito mais. Precisaria ter uma política nessa área, né, de biotecnologia, porque senão nós vamos ficar novamente dependentes desses tratamentos caríssimos e que inviabilizam o atendimento de importações e num preço inacessível. Tá? Ai, Dimas, o programa está acabando e eu queria tanto discutir a indústria farmacêutica no Brasil aqui com você. Eu gostaria que você viesse uma próxima para esclarecer como é que funciona ou não funciona essa confusão. Perfeito, bom? Combinado. Olha, obrigada. Olha, eu que agradeço. Até a próxima, boa sorte. Muito obrigado. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!